Paz e luz. Vamos continuar no assunto a dinâmica dos sonhos, lugares, objetos amaldiçoados. Então, fantasmas. Paramos nessa parte que as maldições são autônomas. Elas são como leis autônomas, que elas poderão ser provocadas, anuladas ou fortalecidas. O que seria maldição? Seria justamente isso. Leis autônomas que são provocadas por nós e são piores que os demônios, porque são leis. Os demônios apenas se aproveitam destas maldições. Existe uma alienação entre o objeto e a intenção, a ação e a energia. Tudo que fazemos nesta vida tem uma expressão energética. E esta expressão energética é interativa. Tudo que nós fazemos, tudo que nós dizemos, é uma explosão de energia imensa. Até o pensamento humano é uma explosão de energia. No momento que você está nos assistindo, você está pensando aí, será que o que esse cara está falando é verdade? Então, o seu pensamento é uma expressão energética tremenda. E o livro lança várias teorias sobre isso. A teoria da consciência atômica, você pode ver, coloca consciência atômica, João Wilson de Assis, e vai aparecer. Então, essa expressão energética, ela pode provocar leis dentro e fora de nós. Podemos expressar energeticamente uma bênção. Podemos expressar energeticamente uma maldição. Os fariseus sabiam disso. Eles não queriam uma moeda com preço de sangue e de inocentes. Eles sabiam que aquela moeda era maldita. Mas era uma moeda, era uma simples moeda, com uma esfinge de César. Era uma esfinge comum. Para que temer? Eles sabiam que existia uma relação, uma alienação entre o objeto, o desejo, a ação, e aquela ação que foi feita, e aquele desejo que foi feito, amaldiçoou aquelas moedas. E eles não queriam, embora que acabaram de um jeito ou de outro caindo na maldição mesmo. Então existem casas, lugares, objetos amaldiçoados. E é muito difícil. Tem alguns pastores que eles são cheios da bola, eles dizem que tiram tudo. Bem, mas tem alguns lugares que realmente dão trabalho para ficar limpo. Não, meu irmão, mas eu sou crente, santo. Pois vai lá em Israel e tira a maldição de Jericó. Né? Então, lugares e objetos podem se alienar ao espiritual. Ou seja, lugares onde houve sacrifícios, mortes terríveis, assassinatos, genocídio. Esse lugar, ele fica impregnado com a energia do momento. Quando aquelas pessoas estão morrendo, né, no caso do edifício Joelma e tudo mais, aquilo fica gravado como fosse num CD. Como fosse em um CD. Aquelas expressões, aquela energia toda, que será um habitat natural para os espíritos caídos, que são os demônios. Hoje nós temos em nossa mão celulares, MP5, MP10, MP11, e podem gravar horas e horas de filme, muitos filmes. Mas a Terra, ela é um CD, um DVD vivo, ela grava tudo. Então aquelas pessoas ali estão sofrendo muito. E às vezes uma maldição chama a outra, um abismo chama a outra, a Bíblia diz. No caso do edifício Joelma, antes houve uma família exterminada por um professor louco, doido, que matou mãe, matou as irmãs. E antes desse professor doido, deduz-se, acredita-se, pessoalmente acredita, que aquele local foi um local onde houve morte de índios, cemitério indígena, cemitérios, enfim. Mas, meu irmão, não existe isso. Esse negócio de energia de defunto não existe. Podemos lembrar o caso de Elias, aliás, de Eliseu. Eliseu morreu e foi enterrado. E a sua carne foi consumida e ficou só os ossos.
Anos depois, o pessoal de Israel foi enterrar um defunto lá no cemitério. E quando eles foram enterrar, eles olharam e viram os moabitas. Os moabitas eram arruaceiros, ladrões, assassinos e eram inimigos de Israel. Eles costumavam matar as pessoas devagarzinho, enfiando bambu na unha, cortando o dedo, furando o olho e tal. Eram netos de Ló, tataranetos de Ló, Moabe. Então os moabitas vieram e atacaram, e eles com o defunto disseram para lá, os moabitas, vamos embora, vamos matar a gente. O que a gente vai com esse defunto? Joga aí nessa cova. Aí jogaram na cova de Eliseu. Quando jogaram na cova de Eliseu, só tinha os ossos de Eliseu. O morto bateu e reviveu. Ressuscitou os mortos. O morto ressuscitou. Sim, mas osso não tem poder. Não, foi Deus que ressuscitou. Mas Deus não podia ressuscitar sem bater nos ossos? Existia uma energia abençoada e santa nos ossos de Eliseu. E essa energia abençoada e santa era tão forte, capaz de ressuscitar um defunto já apagado, já morto. Veja vocês. Então muitas coisas são crendices e outras não. Toda ação tem uma expressão energética que circula, que é gravada no objeto, no lugar ou na pessoa. Tudo que nós fazemos não é somente com a carne. Somos corpo, alma e espírito, então tudo que nós fazemos com o corpo, com a alma e com o espírito. Até o erro que cometemos com o corpo, com a alma e com o espírito. Tudo que nós fazemos temos uma manifestação energética em toda a ação que nós praticamos. Existem casos de amaldiçoamentos na Bíblia que não foram ordenados por Deus e são usados por alguns cristãos cangaceiros que querem ver a caveira dos outros. Quando a pessoa pisa no pé, Jeová vai matar, Jeová vai matar. São cangaceiros, pessoas que têm o coração ainda nas trevas. Não, mas irmão, peraí, eu sou crente. É crente, mas é um cangaceiro. E está desejando mal. Jesus disse, abençoai e não amaldiçoeis. Você não encontra na Bíblia, Jesus amaldiçoou pessoa nenhuma. E ele usou até o exemplo da árvore para mostrar o poder que tem as palavras. Não, mas tem aqui Ananias e Safira. Quem foi que disse que foi Deus que mandou Ananias e Safira fazer aquilo? Aquilo é um livro histórico. Tem Paulo amaldiçoando o incesto, mandando a carne da pessoa secar. Sim, foi Deus que mandou? Tem atitudes na Bíblia que não é atitude que Deus mandou, foi a atitude do próprio apóstolo. Paulo também brigou com Pedro. E aí, foi Deus que mandou Paulo brigar com Pedro? Uma discussão grande, está na Bíblia. Pedro era judaizante, queria que todo mundo se circuncidasse, Paulo disse que não, e foi uma discussão. Não, pois bem, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Em outra tradição, porque dele procede os portais da vida. Do coração humano procede o portal da vida. As portas para o inferno e para o céu estão no coração dos homens. E sai pela boca. Quando nós sabemos utilizar a nossa boca, a nossa língua, então nós comeremos do melhor. Mas quando amaldiçoamos, estamos invocando o inferno. E Tiago diz que não convém ser assim. Existe um veneno na língua pior do que o veneno da pior cascavel que existe. O veneno da cascavel é nos dentes. O veneno do ser humano é na língua. Veja vocês. Como Judas e outros, Pedro, tiveram ações independentes. Paulo também teve. Ou nós somos robôs de Deus? Não. Somos livres para abençoar e para amaldiçoar. Quando falamos, dizemos algo, o nosso centro energético, como diz o livro Enigma dos Sonhos, na sua teoria, o centro atômico, que poderíamos chamar de espírito, ele lança sobre aquela palavra uma energia que acompanha. E pessoalmente, isso é uma teoria, você acredita se quiser, as palavras são vivas, vivas como uma pessoa. Jesus disse, as minhas palavras são vivas e não voltarão para mim sem que elas façam o que elas foram feitas para fazer.
o que eu ordenei que fizesse. Então a palavra de Jesus é viva, viva mesmo. Não é só viva ideologicamente, não. Ela é viva como uma pessoa. Então suas palavras também tornam vivos espíritos, bons ou maus. A sua boca pode ser porta dos céus ou porta do inferno. Lugares de incríveis disputas, mortes, assassinatos, cultos e sacrifícios se tornam habitações de energias vivas que atraem demônios, anjos caídos ou anjos. Lugares bons, de energias boas, que você vai ver na próxima palestra, vamos falar sobre energia, ou lugares com energias terríveis, energias que atraem espíritos e eles ficam por ali porque tem algo que o prende ali. Os demônios são alimentados por essa energia, mas existem aqueles que habitam nelas. Então é o seguinte, o ódio da pessoa que faz uma macumba para outra pessoa alimenta o demônio para ir lá. Então aquele demônio vem com a cara, com a força daquela pessoa, a moeda energética que você pagou. Você acha que demônio come farofa, galinha preta? Não, isso aquilo ali é para firmar uma aliança e além disso dele ter um pacto com você e utilizar a sua energia para atuar na vida daquela pessoa alvo. De sorte é que se o demônio matar uma pessoa, quem o mandou matou também. Então será considerado homicida do mesmo jeito. Então as energias são vivas e os demônios a personificam. Então vamos dizer que uma mulher foi morta num lugar terrivelmente, foi enterrada, escondida. Aí começa a aparecer aquela mulher, tal. Aquela é uma energia viva. É a teoria das energias vivas. E aí vem algum demônio, principalmente Pombagira, gosta disso. Ela pega aquela energia e se transforma naquela pessoa do passado. Aí ela começa a aparecer com aquela mesma roupa, mesmo caminhar, mesmo tamanho. Então, são memórias vivas. Veja o vídeo sobre memórias vivas. Vamos continuar na dinâmica dos sonhos. Livro enigma dos sonhos.blogspot.com